Oi, tudo bom com vocês? É, Hoje não tem vídeo de galinha, mas eu peço que vocês fiquem nesse vídeo, porque hoje eu tenho uma reflexão pra tá. Eu nem sei se isso é uma reflexão, foi tipo assim, foi um pensamento que eu tava tendo aqui, porque eu tô lavando esses pratos e, e me veio o passado. E quando a gente lembra do passado, e quando às vezes ele é doloroso, mexe, né, com os sentimentos da gente. A gente se impacta quando a gente compara o futuro que a gente tem, o presente que a gente tem hoje, com o passado que a gente já teve. Hoje eu tô aqui, lavei esses pratos, que eu tava tirando o pó aqui da cozinha, vi que no armário tinha muito prato que estava cheio de poeira, por conta da gente não ficar usando. Por quê? Porque eu lavei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lavei 70 pratos, tirando do armário. Sendo que se eu for mexer no outro armário, eu vou ter que lavar mais ou menos uns 100 pratos. Só os pratos. Fora travessa, talher, bandeja, copo, xícara e por aí vai. Que é tudo entupido. E assim, aí eu vi essas bichinhas aqui, né? E eu voltei lá pro meu passado, como se tivesse passado assim um filme na minha cabeça. E eu não fiquei triste, muito pelo contrário, hoje sou grata a Deus, mas me bateu aquela coisa, sabe? De me colocar no lugar do próximo. Porque às vezes Deus é tão bom com a gente e a gente, sem querer, por puro egoísmo, questiona os desígnios de Deus, questiona a forma que a gente não tem as coisas. E o que me fez voltar ao passado foi isso aqui. Toda casa do interior tem isso. Um pote de sorvete, um pote de Nescafé, um potinho desse que é de marmelada, né? E, e eu fiquei muito assim, impactada assim, com um choque, assim, de pensar na minha realidade. Quando eu comecei a enxugar esses pratos, eu me arrependi, eu pensei assim, meu Deus do céu, onde é que eu tô com a cabeça, com tanta coisa que eu tenho para fazer lá fora, eu invento de mexer nessa tonelada de louça. Aí vou parar só nos pratos, porque não tem como tirar a poeira de tudo, porque vai praticamente o dia inteiro de serviço sem piscar o olho. E quando eu peguei isso aqui, tipo assim, uma coisa veio na minha cabeça. Eu imaginei assim, tu lembra como tu começou tua vida de casado? E eu senti não sei porquê, mas eu senti necessidade de compartilhar isso com vocês. Há 29 anos atrás, quando eu casei com a cara e a coragem. Eu só tinha 2 filhas pequenas e uma na barriga. Essa era a verdade. Estava esperando a terceira, do meu segundo relacionamento. Quando eu iniciei meu segundo relacionamento. Então, assim, eu lembro que eu tinha uma vasilha dessa. Olha só o que eu tinha. Eu tinha uma vasilhinha dessa, exatamente dessa, só que sendo daquela maiorzinha. Essa é a menor. Eu entrei para dentro de um cômodo de praticamente quase só 3 metros quadrados, que era quarto, sala e cozinha. Eu entrei com uma vasilhinha dessa, uma colher e uma que a gente chama hoje de caçarolinha pequena, que dava para fazer meio quilo de arroz. Esses eram os utensílios que eu tinha. Eu lembro que na época, eu com buchão, eu fazia o arroz, porque eu só tinha essa panelinha. Eu fazia o arroz, eu colocava numa bacia de plástico pequena. Daí, naquela mesma panela, eu tinha que cozinhar o frango, a carne, o feijão, ou fritar o ovo, seja o que eu fosse fazer. Eu tinha, assim, que fazer o arroz, colocar numa bacia de plástico. E depois eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que fazer a mistura, né? Porque eu só tinha essa vasilha. Deixa eu ajeitar bem aqui. Eu só tinha essa vasilha. E para comer,
eu tinha que fazer a comida rápido, almoçar, porque esse era o meu prato. E eu só tinha uma colher, gente. A mesma colher que eu mexia o arroz, que eu mexia a carne, era a mesma colher que eu usava para comer, porque eu só tinha ela, que era filha única. Aí eu pegava, comia rápido, que era para lavar o prato e a colher, para quando meu esposo chegar, estar desocupado para ele comer. Por tempos, a gente nunca comeu junto, por conta disso, porque eu passei um bom período da minha vida, uns meses, não foi um, dois. Eu tinha uma filha e comecei minha vida assim. Então hoje, às vezes a gente questiona os desígnios de Deus, né? A gente, mas por que que fulano pode ter e eu não posso ter? Mas eu trabalho tanto e não tenho isso. E nesse momento a gente tem que parar e refletir e entender o quanto Deus é misericordioso. Eu lembro que meu pai eu lembro de várias frases do meu pai. E uma das frases que meu pai me dizia, ou dizia para as pessoas, e eu pequena ouvia, era que a gente nunca deve colocar carroça em frente de boi. E que Deus sabe a hora de tudo. E tudo é na hora de Deus. Até hoje eu digo essa frase para minha filha. Então, assim, eu hoje aqui, correndo, pensando assim, como é que eu vou dar conta de lavar mais de 150 pratos, de secar, guardar, e ir lá para as travessas, para os copos, para as talheres, que é 2 bacias cheias e tudo mais. Aí quando eu vi isso aqui, eu tipo que foi como se fosse assim, como se eu tivesse voltado lá naquele tempo e tivesse uma bacinha dessa comendo. Naquela época, eu nunca reclamei porque eu comia aqui. Eu saí da casa do meu pai e da minha mãe comendo um prato. Mas quando eu fui para dentro de uma casa assumir uma família mais o meu esposo, eu comi aqui. E eu não comi só um dia, 2 dias. E eu também nunca fui na casa de ninguém dizer, eu não tenho panela. Não, para mim estava bom. Porque eu tinha onde eu comer. E eu sempre pensava assim, ruim era se eu tivesse que comer na mão, gente. Mas se eu tinha uma dessa, se tinha uma colher para me comer, eu estava reclamando de quê? E eu tinha a comida para me comer. Então, assim, olha só onde a gente pensa que às vezes Deus não é misericordioso. Às vezes tem situação na vida da gente que a gente se desespera. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo meu vídeo. Vocês já pararam, vocês já se perguntaram o que vocês tinham há 30 anos atrás, há 20 anos atrás? Deixa aqui nos comentários o que vocês tinham há 20 ou 30 anos atrás, que vocês não tinham e que hoje vocês têm. Porque eu tinha uma caçarolinha que dava para fazer meio quilo de arroz, eu tinha uma colher, era a colher do macarrão, a colher do feijão e a colher do arroz e a colher que eu comia. E detalhe, eu tinha que almoçar antes do meu marido chegar. Por quê? Porque se eu tivesse, por exemplo, domingo, eu preparava aquela comida ali e sempre a gente comia arroz frio. Detalhe. Porque eu fazia o arroz naquela caçarolinha, eu tirava e colocava numa bacia, eu não tinha cuscuzeira. Sabe como é que eu comia cuscuz? Alguém conhece 40? Eu pegava essa mesma panelinha e fazia 40, que a gente bota água para ferver, bota uma pitadinha de sal ou de açúcar, uma pitadinha de óleo, de manteiga e cozia a massa do cuscuz. Isso aqui no Nordeste a gente chama de 40. Então eu passei tempos da minha vida sem comer cuscuz, porque eu não tinha uma cuscuzeira. E depois que eu enjoei o 40, ainda teve outra fase, que eu comecei a comer cuscuz no pano. Sabe como é o cuscuz no pano? Eu pegava isso aqui, enchia de massa de cuscuz, colocava assim, ó, o paninho por cima, a gente amarrava aqui, ó, torcia o paninho molhado de prato, aí colocava emborcado dentro da caçarola. Quando fervia, cozinhava. Isso era o cuscuz de pano. Então, assim, gente, era sobre isso que eu queria falar, sobre o tempo de Deus.
sobre, não falando de religião, mas sim de Deus, do Criador, sobre o templo de Deus e sobre o tamanho da gratidão que a gente tem por cada amanhecer. A pureza da gente se inicia quando a gente passa a dar valor à gratidão. Quando a gente dá valor, é sempre o que eu falo nos meus vídeos, gente, os detalhes fazem a diferença. E para mim, hoje, quando eu estava enxugando esses pratos, eu senti essa necessidade de compartilhar isso com você. Porque quando eu estava enxugando, eu estava aqui, ó, enxugando os pratos, e aí eu olhando para esse monte de prato, já querendo quase que desistir, porque o tempo é pouco. Aí, como se tivesse um estalo na minha cabeça, tu já se perguntou onde tu comia há 25 anos atrás, 30 anos. E eu passei por isso. Depois eu lembro que foi minha maior felicidade, foi quando eu tive o dinheiro para mim ir no mercado, que eu comprei 2 pratos, 2 colheres, mais uma panelinha e uma cuscuzeira. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei numa felicidade tão grande que a primeira coisa que eu fiz para merendar foi um cuscuz. Mas não era porque eu estava com fome, é porque eu queria inaugurar minha cuscuzeira. No outro dia, quando eu olhava para aquele fogãozinho de 2 boquinhas, que era em cima de uma tábua, eu botei uns tijolos, coloquei uma tábua em cima e eu colocava o meu fogãozinho de 2 bocas. E no outro dia, quando eu olhei assim pro fogão, toda hora que eu passava assim, eu ficava de olho no fogão. Mas eu ficava de olho porque eu ficava encantada, porque eu tava com 2 panelas no fogão, gente. Eu passei um tempão cozinhando só numa caçarolinha, comendo aqui. Nos primeiros dias era do jeito que eu tô falando pra vocês. Eu tinha uma colher, aí eu comia para quando meu marido chegasse do serviço, a colher tá desocupada para ele comer. A cama que eu tinha era uma cama de solteiro, ainda era daqueles colchão de mola dessa altura. E detalhe, tinha uma mola bem no meio estourada. Pense. Guarda-roupa da minha filha, eu lembro como se fosse hoje, eu peguei uma caixa bonita, gente, bem, sabe, bem firme mesmo, não foi essas caixinhas tabajara de papelão desse materialzinho fino, não. Foi uma caixa que eu achei que o papelão era super duro, super bom, tinha uma qualidade enorme, e eu imaginei aquela caixa no guarda-roupa. Sabe o que foi que eu fiz? Comprei folha de papel de presente. Revesti toda por fora e por dentro, e fiz uma tampa. Ali era onde eu colocava as fraldas da minha filha. E para mim tava bom, porque as fraldas estavam guardadas e não estavam pegando poeira e nem expostas para pegar poeira. Então, assim, gente, o que eu queria dizer para vocês é que toda vez que você pensar na possibilidade de reclamar, olha lá para trás. Vê o que tu tinha há 20 anos atrás. Porque não vale a pena. A gente tem que trocar a reclamação, a gente tem que trocar certos sentimentos que não faz bem à alma por sentimentos de gratidão. Gente, hoje eu me sinto a mulher mais rica do mundo. Porque se chegasse 150 pessoas na minha casa, eu tenho um prato, colher, travessa e panela para servir 150 pessoas. Aí imagina bem, para mim, há 30 anos atrás, se eu tivesse o que eu tenho hoje, eu era mulher riquíssima. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu pudesse ter uma cozinha. Gente, a minha cozinha, tudo aqui é gambiarra, minha casa é toda improvisada. Mas, tipo assim, na época que eu comia aqui, onde que eu pensava em ter uma dúzia de pratos, gente? Era coisa de rico. Juro pra vocês. Onde que eu pensava na minha vida que um dia eu ia poder ter um faqueiro de 6 peças cada. 6 colheres, 6 garfos, 6 talheres. Eu não imaginava isso. Porque quando eu comprei as minhas 2 colheres e meus 2 pratos, eu já deixei aquela que eu comia só para fazer a comida. Já tava bom, né? Aí sim eu passei a almoçar no domingo com meu marido, porque eu botava no meu prato e no prato dele. E aquilo para mim era motivo de felicidade. E mesa, nem sonho eu não tinha. Eu tinha uns tijolos e uma tábua por cima, onde tinha um fogão de 2 bocas. E um sofá de um lugar que minha sogra me deu. E uma cama, um colchão de mola, estourado bem no meio. Era o que eu tinha. E foi assim que eu comecei. E aí se a gente for analisar, pensar bem, a gente tem que
ser grata. Gente, hoje 2 palavras me definem para que é assim. É porque vocês não conhecem minha história, mas eu sou um exemplo de superação. Com o tempo, talvez um dia eu possa ter coragem de falar isso para vocês de uma forma que eu não tenha que me emocionar. Mas é tipo assim, hoje 2 palavras me definem: gratidão e superação. E uma outra palavra que eu digo, que eu todo dia amanheço com ela: resiliência. Porque a gente tem que entender uma coisa: a gente tem um plano e Deus tem outro. A gente não briga com os desígnios de Deus. E tudo é na hora do Criador. Você pode estar infeliz, você pode estar numa situação difícil, você pode estar cheio de problema hoje, mas se você acreditar que pode vencer, você pode vencer. Mas na hora do Criador, na hora que Deus disser amém. Então, assim, gente, foi um momento, assim, não sei se de fraqueza minha, de estar falando, assim, sobre isso, sobre... Na verdade, a mensagem que eu queria passar para vocês era da gente ser grato. Eu passo o dia correndo aqui em casa fazendo as coisas. Quando eu deito na minha cama tão macia, gente, obrigado, Senhor. Porque eu tenho uma cama para dormir. Eu tenho um quarto para mim dormir. É pequeno, é simples, mas é aconchegante. E quando eu deito, muitas vezes eu fico me perguntando, quando está chovendo principalmente, quantas pessoas não têm uma rede para dormir? Quantas pessoas não têm um teto para ficar debaixo, para se abrigar? E às vezes, quando a gente analisa, a gente se questiona, a gente fica reclamando por besteira. Muitas vezes a gente se lamenta por tão pouco, sendo que se a gente olhar, Deus faz tanto por a gente. Basta a gente olhar ao nosso redor. Então é isso, gente, é gratidão, superação. Existe aquela coisa, a pessoa é de classe média, alta, baixa. Eu acho que eu sou da classe menor, mas assim, para mim, para a vida que eu tenho hoje, que tudo que eu tenho é com dignidade, com muito esforço, para mim eu sou rica. Porque se eu for olhar para trás, às vezes você pode pensar, Ave Maria, porque acha que tem 10 pratos, tá rica. Não, gente, não é. A questão não é essa. A questão é você olhar para trás e ver e perceber que Deus te deu a oportunidade de você ter o que você não tinha. É isso que eu estou tentando falar para vocês. De você saber que um dia você comeu num pote e hoje você tem um prato. Então, é essa questão da gente se sensibilizar, a gente tem que ser grata a Deus pelo amanhecer, pelo anoitecer, pela nossa segurança, pela nossa fé. E tem que ser grata quando a gente corre atrás de uma coisa, com muito sacrifício, que a gente consegue chegar, alcançar um objetivo. Até nesse momento, com todo o teu esforço, a gente tem que olhar para trás e ser grata a Deus. É disso que eu estou falando, de gratidão. Da gente ter a humildade de ser grata ao Criador. Por menor que seja a tua conquista. Por você ter condição de comprar uma colher. Mesmo assim, é uma colher de plástico, sendo que tem alguém que tem a condição de comprar uma colher de ouro, de prata. Mas Deus te deu aquela condição. Deus te deu aquela oportunidade de você poder ter aquilo. Então é disso, é gratidão. E hoje o meu vídeo era sobre esse desabafo, assim, que eu fiquei assim, parece que veio assim um filme na minha cabeça, sabe? E eu fiquei me perguntando, gente, tem gente que reclama por tão pouco, sabe? Tem gente que tem tanta coisa para agradecer, mas ao invés disso, por um tropeço, opta por reclamar, por se lamentar.
E eu acho que não é esse o caminho para a gente se aproximar de Deus. Eu acho que a gente tem que ser grata. É gratidão, gente. Então é isso, gente. O meu vídeo de hoje foi esse. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo. Talvez eu poste, talvez eu não poste. Mas só pelo fato de dar o exemplo de que tudo é possível quando o amor não é pequeno. Essa frase é de uma escritora. E que vale a pena, e que tudo é na hora de Deus, tudo é no tempo de Deus, tudo é com a permissão divina. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Sintam-se abraçados por mim. E deixa teu comentário aqui. O que hoje te leva a ser grato? O que tu não tinha no passado, há 20 anos atrás, que hoje você tem que te dar a oportunidade de exercer tua gratidão a Deus? O que você tinha que você não tem, que você tem hoje que você não tinha no passado? Porque se eu for começar do zero mesmo, eu não tinha um prato nem uma colher. Eu tinha uma colher. Tô mentindo, tinha uma colher e um prato e um pote de doce. E hoje eu tenho prato. Então, é sim motivo de gratidão. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Sintam-se todos abraçados por mim. Se você estiver vendo esse vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário a enquete que eu tô te fazendo hoje. O que você não tinha no passado, que hoje você tem e que tá te dando a oportunidade de você ser grata a Deus. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Um abraço. Sintam-se abraçados por mim. E que o final de semana de vocês seja abençoado por Deus. E até a próxima.